O Justiça e Você está no ar. Na edição de hoje, vamos falar sobre os cuidados que o consumidor deve ter na hora de avaliar produtos e serviços. Na internet, vários sites se propõem a coletar e a divulgar essas opiniões que são usadas por outros consumidores na tomada de decisão. Com isso, as empresas estão cada vez mais de olho nesses relatos. E veja também, pensão alimentícia, quais as regras para a definição dos valores, quem paga e quem tem direito de receber. E na entrevista, o assunto é o reconhecimento de paternidade. O convidado é o titular da 2ª Vara de Família de Natal, o juiz Andreu Marques. Continue conosco, o Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, você confere o resumo das últimas notícias do Poder Judiciário. Até já! O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte decidiu, por unanimidade, acatar o mandado de segurança da Associação dos Praças da Polícia e Bombeiros Militares do Seridó. Segundo a decisão, o governo do estado deve pagar diárias operacionais a esses militares em até 30 dias. O Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte vai realizar mais uma edição do Casamento Comunitário em Natal. Sobre esse assunto, eu converso agora com a presidente do Núcleo, a desembargadora Zeneide Bezerra. Esse casamento, essa edição, vai ser na Zona Norte? Pois é, vai ser na Zona Norte, a pedidos de todos. A gente faz assim, um apelo para que quem quer casar se dirija aos cartórios, né? Para poder fazer a sua inscrição e regularizar o seu processo, para poder haver realmente o casamento no dia aprazado. São 200 vagas que estão disponibilizadas. 200 vagas é uma das maiores edições que tem o maior número de casamentos. Então, é preciso que as pessoas procurem, porque muitas vezes, quando encerra o prazo, aí o que é que acontece? Aí vem várias pessoas que querem fazer o casamento e não pode, porque antes tem que ter um procedimento conforme a lei diz, e aí tem que vir rapidamente. Para se inscrever, basta levar documentos pessoais? Os documentos pessoais, 2 testemunhas, nome de 2 testemunhas, para que façam o processo judicial. Obrigada, desembargadora. Lembrando que as inscrições vão até o próximo dia 23 de outubro. Mais detalhes você encontra no site do TJRN, na internet. A direção do Foro da Comarca de Natal, em parceria com a seção Norte Rio-Grandense do Instituto Brasileiro de Direito de Família, promoveu mais uma edição do projeto Famílias em Pauta. O evento é direcionado a advogados, promotores, magistrados, servidores judiciários e estudantes de direito. O tema desta edição foi a importância da investigação de paternidade, ministrado pela juíza do TJRN, Fátima Soares. Todos nós temos como direito fundamental essa garantia de buscar na justiça, né, e ver a sua história de vida completa, com todos os seus vínculos de filiação e de parentesco. E se for necessário o procedimento litigioso, nós vamos também ressaltar com relação a como é feito todo esse procedimento, culminando na participação do Poder Judiciário nessa busca, né, de cada vez mais levar a justiça de uma forma mais célere e também entregar esse direito tão importante que faz parte da dignidade da pessoa humana. O Justiça e Você traz agora um assunto que pode gerar muita discussão nas famílias: o pagamento de pensão alimentícia. As regras são claras, tanto para o estabelecimento do valor da pensão, quanto para a punição em caso de falta de pagamento. Outra questão bem importante é a responsabilidade sobre a pensão, que também pode recair sobre outros parentes. Wycliffe tem 3 filhos de 2 relacionamentos anteriores ao atual casamento. 20% da renda dele é destinada ao pagamento da pensão alimentícia das crianças. Bom, do meu filho mais velho,
eu não entrei em consenso, né, com a mãe, e aí nós fomos para uma audiência judicial. Lá ficou determinado que eu teria que pagar uma pensão, seria 10% de uma renda bruta descontada em meu contra-cheque. Já do segundo, dos outros dois, eu entrei, já tinha passado pela audiência judicial, então para mim ficou mais fácil de entrar em consenso com a mãe dos meninos. A pensão alimentícia é o valor designado em juízo para manutenção dos filhos ou do ex-cônjuge. Apesar do nome alimentícia, o pagamento é destinado a todos os custos necessários para o bem-estar daquele que o recebe, tais como alimentação, moradia, educação, vestuário, saúde e lazer. No caso dos filhos, têm direito a receber a pensão todos os menores de 18 anos e até os 24 no caso daqueles que estejam estudando. Nós obedecemos a um trinômio que é capacidade, proporcionalidade e necessidade. Então, a partir desse trinômio, o que é que a criança efetivamente necessita, quanto é que cada cônjuge pode dispor, né, da sua remuneração para poder fazer face a essas despesas. E a proporcionalidade seria uma média praticada nas varas de família, que é 15% para cada filho. Habituada a lidar com ações alimentares, a titular da 6ª Vara da Família de Natal explica que para estipular o valor da pensão, leva-se em consideração tanto a necessidade de quem vai receber, quanto a capacidade econômico-financeira de quem vai pagar. O pagamento da pensão não pode prejudicar o sustento do pagador nem o de outros familiares. Por ser o recurso utilizado para a subsistência, a falta do pagamento da pensão pode resultar em prisão. De acordo com a lei, o repasse deve ser realizado mesmo em casos de desemprego. Mas e se essa for uma situação recorrente ou permanente e os pais não tiverem condições de arcar com o pagamento? Quem se responsabiliza pela pensão? Quando o avô, alguém da família pode se responsabilizar, né? Geralmente é o avô. É os avós. Aí eu não sei explicar não, viu? O responsável, no caso o avô, né? A avó, depende. Os avós. Esse é o meu caso, né? Que estou passando por isso agora. O advogado qualifica, né, os avós, a gente cita esses avós, eles vêm para a audiência, a gente relata o ocorrido e aí esse avô, que geralmente é um aposentado, diz qual é a sua fonte pagadora. Nós oficiamos a fonte pagadora, de acordo com o percentual ajustado em audiência, abre uma conta em nome da mãe, que geralmente é quem detém a guarda e quem administra esses recursos. E doravante, mensalmente, vai ingressar esses recursos na conta da mãe e com esses recursos ela vai fazer face às despesas. Ainda com relação ao pagamento de pensão alimentícia, o Código Civil de 2002 estabeleceu também a possibilidade de parentes diretos, como pais e filhos, avós e netos ou irmãos, pedirem uns aos outros o pagamento de pensão. Como exemplo, pais idosos doentes podem solicitar aos filhos maiores e que tenham capacidade financeira o pagamento de pensão. Em Natal, o juiz Geraldo Antônio da Mota determinou que um cidadão multado ilegalmente fosse indenizado pelo Detran e pelo município de Natal. A multa de trânsito foi aplicada em 2007 e se refere a um veículo que só foi comprado pelo autor 7 meses após a aplicação da penalidade. Com a decisão, o município de Natal deve ressarcir os danos materiais e morais corrigidos a partir do pagamento da multa. O magistrado determinou também que o Detran retire do cadastro do autor os pontos lançados pela infração anulada e entregue todos os documentos de licenciamento que eventualmente encontrem-se retidos em razão desta penalidade. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, os assuntos são o reconhecimento de paternidade e os cuidados ao publicar avaliações de serviços na internet. Aproveite a pausa para acessar a nossa página no Instagram e conferir nossas melhores imagens e também as mensagens compartilhadas pelo Judiciário Potiguar. Siga o TJRN no Instagram. O Justiça e Você volta já.
Avaliar pela internet tem se tornado um hábito entre quem usa determinados serviços, como o de hotelaria, por exemplo. Para muitos empresários, os sites especializados em avaliação têm sido uma ferramenta bastante proveitosa, já que é cada vez mais comum os consumidores tomarem como base a reputação da empresa antes de decidir. Segundo especialistas em direito, o problema é quando a avaliação do consumidor não é lá tão positiva. Dependendo da forma como são publicadas essas críticas, pode haver reação por parte das empresas. Tem de tudo na internet, inclusive a possibilidade de avaliar serviços, recomendar estabelecimentos, compartilhar experiências. Sites especializados como o Reclame Aqui ou o TripAdvisor, por exemplo, estão entre os mais acessados por quem procura ou quer deixar informações. Mas para fazer uso deles de forma segura e manter a razão, é preciso cautela. Reclamar é um direito garantido por lei para qualquer cidadão brasileiro, mas quando há uso de palavras ou expressões consideradas caluniosas, o excesso pode ser considerado, levando até mesmo a um processo judicial. Primeiro, tem que se respeitar essa liberdade de expressão sem censura. E aí, num segundo momento, se houvesse conteúdo agressivo, mediante ordem judicial, é possível a retirada desse conteúdo, como eventual direito de resposta e também de uma indenização. Um direito fundamental do cidadão de reclamar enquanto consumidor e, na sequência, após analisar as consequências dessa reclamação, se houver excesso, que ocorra a devida reparação aí desse excesso. O cabeleireiro Fábio fez uma reserva pela internet para um hotel em Fortaleza e concluiu a confirmação por telefone. O que ele não esperava era chegar ao destino e não ter o serviço garantido. Quando chegamos no hotel, na recepção, falamos lá que tínhamos reservado, tínhamos pago também. Aí a recepcionista perguntou o meu nome, o nome da pessoa e constatou que não tinha reserva no hotel. O que fizemos? Ela disse que entrar em contato com o gerente, que a gente aguardasse. Aguardamos no máximo, se eu me lembro, foram 2 horas, esperamos. E quando ela chegou com a resposta, ela disse que não tinha reserva, que o gerente estava chegando, mas a probabilidade dele arrumar os hotéis, o quarto para a gente era pouco. Por quê? Porque o hotel estava lotado. O cabeleireiro procurou um site especializado em avaliação de hotéis e registrou uma reclamação. Pouco tempo depois, veio uma surpresa. Descubro que não era a primeira vez que isso tinha acontecido nesse hotel. Outras pessoas já tinham comentado. Aí comecei a conversar com o pessoal lá e a gente começou a trocar mensagem e eles disseram que até processo já teve com esse hotel, para esse hotel, por causa disso. Entre os empresários, a tendência é manter a atenção sobre as redes sociais e os sites especializados em avaliação. Afinal, muitos erros no atendimento ao cliente podem ser facilmente corrigidos internamente. Por isso, para o empresário Abdon Gosson, os sites especializados em avaliação devem ser vistos como aliados. As avaliações são avaliações, na sua grande maioria, construtivas para as empresas, para os hotéis, os restaurantes e os serviços. Aqueles empresários que souberem realmente utilizar essa ferramenta, ele vai cada dia aprimorar e melhorar mais os seus serviços. É importante que se diga que na condição de fornecedor, ele tem o dever de prestar um serviço seguro, um serviço de qualidade e, portanto, antes de qualquer medida, é importante que ele busque internamente, dentro da sua estrutura empresarial, saber se de fato aquilo ocorreu. E que se ocorreu, é evidente, a razão compete ao consumidor, cabendo a ele só buscar a reparação por eventuais excessos. Desde 2010, o programa Pai Presente do Conselho Nacional de Justiça já possibilitou o reconhecimento tardio de paternidade de forma espontânea a mais de 40 mil pessoas em todo o país. Aqui no estado, este tipo de processo também é comum nas varas de família. Vamos saber mais sobre as formas de reconhecimento de paternidade com o convidado de hoje, o juiz Andreu Marques. Doutor Andreu, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Como iniciar um processo de reconhecimento de paternidade? Bem, existem muitos caminhos. Se a pessoa quiser, ela pode procurar ou um advogado de sua confiança,
Caso ela não tenha recursos, ela pode procurar não só a Defensoria Pública, mas também as diversas práticas jurídicas, normalmente tem nas maiores cidades, onde tem os cursos de direito. Mas é possível fazer isso também extrajudicialmente, desde que a pessoa aponte, no caso, normalmente a mãe, aponte quem seria o suposto pai. É possível haver essa provocação que começa extrajudicial e que pode levar a um reconhecimento espontâneo. Quando é extrajudicial, sem ter um processo na justiça, onde começa? Por onde começar? Normalmente é uma atitude que parte do próprio tabelião, do próprio oficial do registro civil de pessoas naturais, que sabe que existe uma certa quantidade de pessoas que os pais não são conhecidos no registro, só consta o nome da mãe. Então ele tem a obrigação de levar essa relação periodicamente ao juiz que cuida daquela matéria. Dependendo da cidade, é um juiz único, mas uma cidade como Natal, existem as varas de registro público. Uma mãe pode procurar, então, diretamente um cartório? Pode sim, se ela tiver esse interesse, ela pode procurar diretamente o oficial para provocar que esse tipo de atitude seja tomada. Isso, quando a gente fala de uma mãe, a gente está falando de menores de idade, criança e adolescente, não é por aí? Exatamente, porque são crianças, na maior parte das vezes, imaturas, e depende realmente da mãe, como representante legal, para que as represente perante a justiça. Então tem que haver essa iniciativa da mãe. No caso de um filho ou uma filha com mais de 18 anos, como é o processo? Ele também pode fazer isso, ele pode entrar, inclusive, com a ação de investigação de paternidade, mas o ideal mesmo é que a paternidade seja reconhecida enquanto a pessoa é criança. Quanto mais cedo, melhor, em virtude dos deveres que competem a ambos os genitores, não só a mãe. Questão de pensão, alimentícia? Exatamente, é uma obrigação conjunta dos genitores, tanto da mãe quanto do pai, não só zelar pela criação, pela guarda, mas também pelo sustento. Então é necessário que o pai esteja ali contribuindo para que aquela criança possa atingir bem a idade adulta e possa caminhar com suas próprias pernas. E qual a realidade nas comarcas? Ainda é comum os homens serem resistentes ao reconhecimento de paternidade? Acho muito variável, acho que ainda é uma coisa muito cultural. Penso que, principalmente nas camadas mais desfavorecidas da sociedade, ainda existe um pensamento de que a pessoa pode gerar um filho e de não ter responsabilidade nenhuma. Aparentemente isso ainda é graça, porque a gente realmente encontra muitos casos em que a pessoa só tem a mãe no registro. Então é como se fosse uma nota de responsabilidade e que se deixa para lá, e se a mãe não for atrás, a pessoa fica realmente, chega à idade adulta, sem ter um pai no registro. E termina mexendo com a dignidade de cada um, do indivíduo. Com certeza, ainda mais nos dias de hoje em que há uma conscientização maior de direitos, sempre foi ruim, né, para uma criança crescer sem saber quem é o pai. Hoje em dia, até por haver mais comunicação, esses assuntos serem debatidos com mais facilidade, principalmente após a Constituição de 88, é muito difícil que uma criança cresça nessa situação. Tanto que as próprias escolas, isso aí tem a ver com o próprio projeto do Pai Presente, passa a ser uma iniciativa das escolas identificar aqueles alunos que só têm a mãe no registro para que tentem em audiências coletivas, né, tentar descobrir quem são os pais para o reconhecimento espontâneo. E no caso de litígio, resistência, o senhor falou aí na investigação de paternidade. Qual é essa realidade hoje aqui no Estado? Bem, a investigação de paternidade é justamente uma ação que cabe ao filho que não tem nenhum pai no registro. Não se sabe quem é o pai. Quando se suspeita de quem seja o pai e o pai, uma vez procurado, não registra espontaneamente, essa pessoa, representada por sua mãe normalmente, ela tem o direito de ingressar em juízo e tentar forçar o reconhecimento. Vai haver um trâmite processual, normalmente é feito nessa ação o famoso exame de DNA, porque ele seria capaz de comprovar a paternidade biológica, e em função do resultado do exame ou da própria recusa em se submeter ao exame, pode no final ter uma sentença favorável ao direito da criança, dizendo que aquela pessoa é o seu pai. E aí, consequentemente, o nome do pai iria para o seu registro, bem assim dos seus avós paternos, e com todas as consequências decorrentes disso, inclusive para se poder pleitear, receber alimentos. Normalmente, inclusive, a ação
é feita cumulativamente, investigação de paternidade com alimentos, e o entendimento que graça nos tribunais superiores é que mesmo que a pessoa não cumule a ação de investigação de paternidade, o pedido de alimentos, que o juiz pode condenar em alimentos, justamente considerando o interesse maior das crianças, que são pessoas desprotegidas, é um direito público e disponível. Então o juiz poderia, mesmo só na ação de investigação de paternidade, ao final dela também condenar o pai em alimentos. As coisas então andam juntas, né? Reconhecida a paternidade, paga pensão. Isso, a ideia é essa. Doutor André, muito obrigada por ter vindo, dar esses esclarecimentos a gente sobre esse assunto que é tão importante e muitas vezes as pessoas ainda não estão totalmente informadas. Muito obrigada e até a próxima vez. E o Justiça e Você volta na semana que vem, mas você continua acompanhando as principais notícias do Poder Judiciário no nosso site e também pelas redes sociais. Para ficar antenado, siga o perfil do TJRN no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no WhatsApp. E acompanhe nossas transmissões ao vivo pelo Periscope durante a semana. Obrigada pela preferência e até o programa que vem.